Então, quando chegou aqui, que eu tinha que pedir dinheiro, até para comprar um pão no supermercado, absorvente. Olha, até os caras que não tem nada. A família pensa isso, imagine. Pro Teste pequenininho, papai tá chegando. Ficava todo mundo... Ué, mas por quê? Vocês tinham medo? Eles nascer, os meus sogros cortaram contato comigo. Meu sogro faleceu, eu nem podia ir no enterro dele. É uma técnica maravilhosa que chama... ensina pra gente, Gabi. Como conversar com o marido pra fazer ele fazer ali... Sejam bem-vindos a mais um Pega Essa. E hoje a minha convidada especial, vocês já viram aí provavelmente pelo título do vídeo ou pela capa, que é uma pessoa que já é figurinha aqui no canal, né? Na verdade, eu acho que ninguém aguenta mais ver você aqui, Gabi. Meu Deus! Você já apareceu. Pelo amor! Mas eu adoro trazer a Gabi aqui no canal. Sabe por quê? Porque já são 14 anos de Holanda, né? Eu acho que quase ao mesmo tempo que eu tenho 13, ela tem 14. E uma pessoa que tem 14 anos tem muita história pra contar. E apesar de você já dividir a sua vida nas redes sociais, a gente hoje vai um pouco mais a fundo. A gente vai falar sobre umas histórias que você ultimamente aí mostrou nas suas redes sociais, que é do seu relacionamento tóxico. Mas o Pega Essa não tá aqui só pra isso, pra falar de partes tristes. A gente também quer inspirar as pessoas pra que elas aprendam algo com isso. Eu acho que você é a pessoa ideal. Obrigada. Você tirou de muitas lutas. Ai, desculpa, eu tô falando porque eu adoro, eu preciso falar pra vocês que é que eu trouxe a Gabi. Mas é que você tirou de muitas das suas lutas, você transformou em algo muito positivo, né? Então... Quem já viu aqui a Gabi na parte da área de PNL de emagrecimento, ela já teve transtornos alimentares, né? Ela já passou por um relacionamento tóxico. Ela hoje é uma mentora de mulheres na questão de carreira. Ela ajuda mulheres a encontrar a vocação, porque também ela já fez quase de tudo aqui na Holanda. Agora eu vou parar de falar, porque é ela que vai contar a história dela, né? Então chega deixando o like do amor, se inscreve se você é novo por aqui e vamos embora. Bem-vinda, Gabi! Muito obrigada, muito obrigada. Muito feliz de ter você aqui. Tô feliz também, Vamos muito contar feliz. a sua história do início? Bora. Como é que você chegou aqui na Holanda? Como é que você decidiu vir pra cá? Me conta um pouco da sua história de imigração pra cá. Então, o meu esposo é holandês, eu vim por amor. Primeiro nós morávamos no Brasil e para ele foi muito difícil adaptar lá. Ele era empreendedor também no Brasil, foi muito difícil. Então nós decidimos vir para cá. Ele veio, eu vim depois, né? Tinha que fazer toda aquela prova na embaixada, tudo. E depois eu vim e já são 14 anos aqui. 14 anos. Mas você conheceu ele lá ou conheceu aqui na Holanda? Não, eu conheci ele no Brasil. Ele morou um tempo no Brasil e depois nós viemos juntos pra cá. Como vocês conheceram? Foi na internet? Foi na balada? Gente, Como é que foi? Conta pra gente. Foi muito engraçado. Na verdade, foi no forró. No forró. Pega essa. Lugar que eu não gostava. Okay. Eu não gostava de forró, porque meu pai, ele trabalhava para a Cassi do Banco do Brasil. Ele é médico, então nós mudamos várias cidades. Então, nessa época, eu morava em Fortaleza. E aí, eu saí da faculdade numa sexta e as minhas amigas, vamos lá tomar uma cervejinha, uma coisa. Vamos, né? Eu não tinha nem roupa adequada para ir pro um forró, nem sei que roupa usar. Normalmente as histórias são assim, né? Gente, e daí, como elas sabiam que eu não gostava, elas falaram, Gabi, entra no carro, a gente vai passear. Quando eu vi chegando ali, Eusébio, eu falei, meu Deus, não acredito, vocês estão me levando pro cantinho, acho que era Cantinho do Céu, não lembro o nome. Bom, como eu sou de Porto Alegre, o forró pra mim era muito diferente naquela época, né? Sim. Eu recém estava morando lá e tudo era muito diferente. Então, nós fomos e... O Jeffrey estava lá com um amigo dele, que morava numa cidadezinha lá perto. E lá vocês se conheceram? Nos conhecemos. O holandês era bom de paquera? Gente, nada, tem que perguntar. Nada. Nunca são, né? Nunca são. Nada. Eu e a minha amiga, a gente foi zoar ele, porque ele estava com uma camisa horrível. Sabe, uma camisa branca com umas flores, assim, meio havaiana. Bem gringo. Ridículo. Eu falei, nossa, que vergonha. E aí eu fui zoar ele. E pronto. E aí vocês se conheceram, estão juntos desde então. Quanto tempo? 14 anos? Não, 14 anos na Holanda, né? Mas ele morou no Brasil antes. Não, quando eu conheci ele, não falava ainda. Então, nós falávamos inglês no começo. Aí ele foi morar no Brasil, aprendeu português. Sim. E daí a gente sempre, a Bruna Petititinha, sempre falávamos português. Sim. E agora com o Tess também, só português em casa. Então, nossa, como eles aprendem rápido a língua, né? Às vezes dá uma inveja. Como esses caras aprendem
bem rápido, a gente fica se matando no holandês. Eu acho que tem uma facilidade maior, né? Eu acredito também porque eles têm mais contato com outras línguas aqui por perto. Acho que é isso. Gabi, e aí vocês estavam no Brasil, tudo beleza, calor, paixão. Por que vocês resolveram vir para a Holanda? Como é que foi essa decisão de vir para cá? Então, o Jeffrey tinha uma empresa aqui, na verdade ele começou como açougueiro, né? Ele estudou para ser açougueiro aqui, ele tinha um açougue dentro do supermercado do Aldi. E daí naquela época, nossa, faz tanto tempo, os supermercados não queriam mais que tivessem terceirizados vendendo carne dentro do supermercado. Eles mesmos queriam vender as carnes deles. Então o Jeffrey teve que suspender o contrato dele e falou, não, então eu vou... porque antes era ir de volta, não, então eu vou para o Brasil. Ele ficou lá. Só que foi muito difícil empreender no Brasil. São outras leis, são outras regras, são outros comportamentos humanos. Sim. E para ele foi muito difícil. Então, ele aguentou bastante. Foi quando ele decidiu, não, eu vou voltar. Nós vamos, né, voltar, porque aqui ele consegue colocar o negócio dele, consegue fazer dinheiro, conhece tudo, todos os riscos, os benefícios. Então, mais por isso, porque ele ama o Brasil. Se desse, estava morando lá até hoje. A gente vê, pelo que você compartilha, ele escuta forró, né? O seu Valença, ele ama, ele é... E aí, vocês decidiram vir pra cá. Lá no Brasil, você estava na sua zona de conforto, sua língua, seu trabalho e tudo, vocês vieram para cá, ele passou a estar na zona de conforto. E você ficou dependendo dele, você foi atrás de aprender a língua. Conta um pouquinho dessa parte também. Para mim foi muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. Quando eu vim morar aqui, a Eindhoven não era tão internacional como é hoje. Então, no Brasil, eu trabalhava com recursos humanos, recrutamento e seleção, eu dava treinamento em empresas, e aqui ninguém queria o meu Não tinha currículo. essa área, assim. Não tinha. Mesmo, eu já falava inglês muito bem, não tinha. Então, foi muito difícil. Tive momentos depressivos, lógico, né? Eu cheguei aqui em janeiro, 24 de janeiro, frio pra caramba. Naquela época, nevava muito. É horrível, assim. Então, Você se sentia sozinha? eu me senti muito sozinha. Embora tínhamos a família dele, que no começo ainda eles já me conheciam bastante tempo, era um amor comigo, mas eu me sentia muito sozinha e dependente dele, porque no Brasil eu nunca fui dependente de homem nenhum. Sim. Então, quando chegou aqui, que eu tinha que pedir dinheiro até para comprar um pão no supermercado, um absorvente. Mas essa é a realidade de muitas mulheres aqui. Assim, a gente falando assim, mas é a realidade de muita gente. Porque quando a gente chega, além de não ter uma rede de apoio, por muitas vezes... Desculpa até a franqueza, mas às vezes os caras até se aproveitam dessa vulnerabilidade, dessa dependência, para, né, manipular, para tratar de tal forma. Então, é super normal nesse começo a mulher depender do cara, né? Mas aí me conta, porque eu sei que você não ficou dependendo dele por muito tempo. É por isso que você tá aqui. Pega essa. Não, jamais. Não, daí eu desci. Na verdade, o meu sogro, ele me provocou. Porque o meu sogro falou assim: eu duvido você ter um diploma em um ano. Aí eu, bonitinho, eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Olha. Então, na verdade, naquela época, eu fiz mais para mostrar para ele que eu era capaz. Sim. Né? Então, em um ano, eu tinha já minha carteira de motorista. Boa. Eu fui sentada com um senhorzinho do lado, mãos e bocas e tudo para tentar entender o que estava acontecendo ali no trânsito. Mímica. Ele falava inglês, mas não tanto, foi do jeito que foi. Em um ano, eu tinha minha carteira de motorista, comprei o meu primeiro carro. Depois, em um ano e pouquinho, eu tirei o meu primeiro diploma em holandês. Então, eu falei pra ele, eu não tenho um, eu tenho dois pra te mostrar. Chupa. Pega essa, sogrão. E daí foi meio que assim, calar a boca, né? Pra não... Porque mesmo eu já estava com o Jeffrey há muito tempo, o Jeffrey já tinha morado no Brasil, querendo ou não, com certeza eles pensavam, ela é interesseira, ou ela quer alguma coisa. Olha, né? até os caras que não tem nada, a família pensa isso, imagine. E olha, meu amor, que o Jeffrey não tinha tanto assim, não, tá? Construímos juntos. Claro. Então, assim, não tinha nem o que eu... né? Vou querer arrancar o quê dele? Pois é, mas é porque as pessoas sempre vão dar um jeitinho de falar, né? Tanto por questão de preconceito, quanto por insegurança mesmo. Tem muita família que é insegura, vê uma pessoa de fora vindo, conquistando tanto, né? Porque já duvidaram que você teria um diploma. Em um ano, você já estava dirigindo, já tinha o diploma de holandês, já tinha sua carreira no Brasil, que passou a usufruir dela aqui. Então, as pessoas acabam
duvidando da gente, não tem jeito. E aí começa a falar, é interesseira, que é isso, que é aquilo. Mas e aí? Aí você já tava falando holandês? Aí eu decidi que os primeiros 2 anos eu ia só aprender holandês. Boa. Porque eu pensei, vão abrir mais portas para mim. Eu queria muito voltar pro recrutamento de seleção ou pro RH. Departamento pessoal nunca gostei. Sim. Trabalhei, mas nunca gostei. Eu queria voltar pro mercado de trabalho. E eu pensei, se eu falar holandês, vão abrir portas para mim. Engano meu amor, porque não abriu nenhuma porta. Eram tantos nãos. Eu sei como é que é. E como o Jeff tinha empresa de carnes, ele falou assim, por que você não vai vender picanha? E eu, meu Deus. Na comunidade brasileira. Falei, vender picanha, como assim? Sim. Ele é muito bom em desenvolver um produto novo, em alguma coisa nova. Então, ele montou todo um jeitinho como que eu podia fazer. Fiz um grupo, sei lá, uma página no Facebook na época, chamava Picanha Company. Eu sou dessa época. Porque tu tinha das cestas também, né? Foi assim que a gente se conheceu. Olha como as coisas mudam aqui na Holanda e como a gente tá sempre recomeçando, né? Maravilhoso, né? Demais, cara. É muito bom poder dividir isso com as pessoas, porque muita gente vem pra cá achando que vai ser uma coisa. Por mais que você já tenha uma carreira que você fala inglês e tal, mas chega aqui, cara, vem uma onda e bora recomeçar. A gente tem que ter força e resiliência pra isso. Com certeza. E essa flexibilidade de estar aberto para começar algo novo, né? Isso, porque não é tão simples. Aí você começou a vender picanha. Isso. Daí eu ia de cidade em cidade. Geralmente eu saía de Eindhoven umas 5 da manhã, passava na empresa do Jeff, carregava o carro. Ele me deu um carrinho velhinho que estava na empresa, ar-condicionado atrás, refrigerado atrás. Eu chegava lá, sei lá, para cima de Amsterdã e ia descendo. Talvez vão ter seguidoras tuas que são dessa época, né? Ia descendo, entregava em casa, na estação. Entreguei muito para o consulado brasileiro, para a embaixada, enfim. Fiquei fazendo isso 1 ano e pouquinho. Aí foi quando eu engravidei do Tess, que também não foi planejado. Daí nós já tínhamos a Bruna, veio o Tess. Não foi planejado, mas eu consegui ainda trabalhar até o 7º mês. Certo. Tinha uma moça que me ajudava, depois de um tempo eu não conseguia nem sentar direito, a barriga muito grande, e ela ia entregando comigo. Foi isso que eu fiz no começo. E aí eu tinha o meu dinheirinho ali, já não dependia mais tanto dele. Muito eu botava de lado, eu ia juntando. E tinha fazendo suas coisas. As minhas coisinhas, Essa foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Certo. Aí você engravidou, você parou de trabalhar por causa da gravidez ou foi por Isso. Aí eu parei por causa da gravidez. O Jeff já trabalhava muito. Sim. Ele vivia viajando. Então, nós decidimos juntos de eu fazer algo que eu conseguisse conciliar a Bruna e o Tess. Que nem eu aqui em casa. E ficar em casa, né? Então, eu fiquei. Só que o Tess tinha, acho que uns 7, 8 meses. Nossa, eu não conseguia mais ficar em casa. Eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 16 anos no Brasil. E daí, através de uma brasileira, ela perguntou, olha, estão precisando de gente para dar aula de português. Na época, era uma escola de um brasileiro, eu não lembro o nome, acho que era Instituto Avenida Brasil. Sim, o Dani já fez aula lá. Não lembro nem no início, assim, de Oi, tudo bem? Daí eu comecei a dar aula para ele em Eindhoven. Ela saiu e eu fiquei. E foi indo, e começou a crescer de uma proporção que eu até me assustei, porque ele me colocou na Philips, me colocou no Rabobank, me colocou no Tomorrowland em Antwerp, porque o pessoal ia fazer o primeiro Tomorrowland no Brasil. Me colocou em Bruxelas, na Federação de Futebol da seleção. Então eu dei aula para todos os managers, tudo ali. Sabe, foi assim... Uma carreira. Você fez uma carreira. Foi incrível, foi assim, muito... Eu nunca tinha dado aula de português. Mas você gostava? Eu amava, eu amava. Eu sou uma comunicadora nata, sim, a gente né? sabe, a gente eu gosto de ensinar as coisas para as pessoas, eu tenho essa facilidade. Então, era maravilhoso, era assim, incrível. E daí... deu erro, né? Porque ele me deu um calote horrível. Ai, meu Deus, vai falar isso no vídeo, Brasil? Gente! Deu ruim. O business não foi como esperado. Porque eu não precisava ter papas na língua, então agora aguenta, bebê. Gostei. Ele me deu um calote absurdo. E aí eu cancelei, eu tive que cancelar as aulas lá em Bruxelas. Não, no Tomorrowland. Não, em Bruxelas. Eu tive que cancelar. Eu falei, eu não consigo trabalhar sem receber. Porque imagina, eu ia de Eindhoven para Bruxelas, eu ia duas vezes por semana.
Não, foi o Tomorrowland que cancelou. Aí eu falei, não consigo ir, gente, ele não me dá. Mas a gente tem aulas pagas ainda. Eu falei, sim, mas aí é com ele, eu sou terceirizada e não tem como. Meu Deus. Aí eu cancelei com ele, até hoje ele tá me devendo. Se estiver me vendo, quiser pagar, eu passo meu... Paga, Gabi, pelo amor de Deus, hein? Aí, vocês estão pensando que na Holanda não tem dessas coisas? Olha aí, acontece nas melhores famílias. Meu Deus do céu. Não, eu continuei por conta própria. Ah, sim. Aí, como eu já tinha feito muitos contatos na Philips, Rabobanco, o pessoal vinha. Então, eu tinha... Já, né? Não me lembro exatamente, mas segundas e quartas da noite eu tinha aulas lá em casa. Então, no meu escritório, eu comprei uma mesa grandona, cabiam 8 pessoas, eu dava aula lá em casa. Uma pergunta. O Jeffrey sempre apoiou isso? De você trazer as pessoas para casa? Isso sim, Não, isso sim. Mas às vezes eu tinha aquela sensação que ele não queria a minha independência total. Olha Embora aí. ele fale, não, te apoiei em tudo, de vez em quando ele dava uma dificultadinha, tipo, para ficar com TES ou para chegar um pouquinho mais cedo em casa, aquela, sabe? Sim. Era o que eu sentia. Mas então, no caso, você não se sentia 100% apoiada? No meu sentimento, não. Mas é que nem eu sempre falo, né? A minha percepção é diferente da sua. Claro. Então, se eu tava certo, não, eu não sei até hoje. Ele disse que não, mas era o que ele me fazia sentir. Sim. Sabe? Então, assim, eu não levo a mal, porque, na verdade, foi interpretação minha. Posso estar certa ou estar errada. Mas eu não gostava. Mas, enfim. Não era legal. Mas eu quero falar mais sobre isso, então. Você se sentia não apoiada, mas tinham alguns outros sinais na relação. Fala, sim. Vai. Não, sim, porque foi começando... quando eu vim morar aqui, ele trabalhava para uma empresa. Sim. Depois ele abriu a própria empresa dele, que ele ficou por 13 anos. Eu acho que 12. Com um sócio dele, né? Que no começo todo mundo falou, não começa com ele, começa sozinho, tem capacidade para conseguir sozinho, mas o Jeff tem um coração muito bom, eu quero ajudar ele que está desempregado. Sim. E tinham se conhecido na escola de açougueiros. Enfim, ele não sabia lidar com as emoções dele. Então, ele chegava em casa muito estressado, muito irritado. No começo eu não sabia que eu estava começando a viver um relacionamento tóxico. Eu fui perceber isso mais tarde, quando eu comecei a estudar neurolinguística, comportamento humano, emoções, regulagem de estresse, que eu comecei a perceber. Mas até então, não. Ele chegava em casa, antes ele chegar em casa, eu já falava para a Bruna e para o Tess pequenininho, papai tá chegando. Ficava todo mundo... Ué, mas por que? Vocês tinham medo? Porque ele... Mas o que ele fazia? Ele chegava em casa já bufando, né, irritado do trabalho, era muito estresse. A empresa dele se tornou muito grande. Então era um grupo de empresas dentro de um. Também não sei explicar muito bem. Então ele chegava em casa, por exemplo, se ele tinha recém falado com alguém no telefone, ele descontava na gente. Então se a Bruna ia servir água e fazia o barulhinho, plop, 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 ele, pum, batia na mesa. Bruna! Aí eu... Mas é só água. Então ele já estava, tipo, à beira dos nervos, quase um burnout, uma coisa bem... Chegava em casa... Não é quase um burnout. Ou ele ficou em burnout por muitos anos, porque quase sempre... Não todos os dias, mas muitas vezes era assim. Ou deixava cair um garfo na mesa, ele se irritava. Ou às vezes ele saía da mesa e ia pro sofá. Porque ele não queria ouvir barulho de gente mastigando, não queria ouvir... Chega a ser ridículo falando assim, mas eu vivi isso de dentro, que eu comia assim... Sem quase nem... Mas como é que você lidava com isso? Porque, assim, por mais que a gente ame a pessoa, a gente... Pô, o marido tá chegando em casa, a gente quer, né, atenção, quer carinho, e o cara chegava descontando todo o estresse dele em vocês. Como é que você lidava com isso? Não eram todos os dias. Então, eu me preparava sempre pro pior. Então, eu vivia numa tensão... esperando algo acontecer. Eu vivia numa tensão absurda. E eu conversei com ele, porque no Brasil ele não era assim. Então foi uma mudança. Foi uma mudança muito grande. Todos os anos que já estávamos juntos, que ficamos no Brasil, ele não era assim. Então, o que está acontecendo? E ele não sabia identificar. E eu fui aguentando, engolia. Eu fiquei muito, muito mal. Teve momentos que eu chorava muito. Eu ganhei peso, porque eu comia as minhas emoções. A Bruna sentiu isso, porque via, né? Às vezes nós... gritando um com o outro, brigando. Sim. Até então, eu também não tinha tanta inteligência emocional. Fui ter depois que eu comecei a estudar a neurolinguística. Então, era pesado. E eu tinha também, antes do Tess nascer,
Os meus sogros cortaram contato comigo. Mas por quê? Não sei até hoje. Eu não sei. Deixaram de ir na sua casa? Deixaram de se falar? Não queriam falar comigo, não queriam papo comigo. Eu não sei por quê. E por ironia do destino, no dia do meu aniversário, o meu sogro descobriu que ele já sabia que ele estava com câncer, que não podia mais fazer nada por ele. Bem no dia do meu aniversário. E eu já não estava falando com eles. Então foi assim, a minha gestação não foi tão legal quanto foi a da Bruna. Sim. Foi muito estresse, muita coisa. E brigas e tudo mais. Meu sogro faleceu, eu nem podia ir no enterro dele. A família falou que você não podia ir? Não. Meu Deus do Aí céu. quando foi um dia antes, a mãe falou assim, deixa ela vir, porque vai ser bom pra Bruna. Porque, claro, minha sogra não vai ter tempo de ficar com a Bruna ali, mais ninguém. Sim, ela era menorzinha. Ela era petitinha. Eu fui, sabe que tu entrar, assim, a igreja inteira te olhando? Mas o porquê disso? Eu não sei! Sogrinha, por quê? Eu não sei. Gente, foi uma cisma que eles deram. Será que é porque você começou a evoluir na vida? Não sei. No seu desenvolvimento pessoal, na sua carreira e tal. Será que eles se incomodaram? Eu não sei, ou talvez eles não esperavam que fosse durar tanto tempo, né? Ah, então Talvez como eles achavam que era uma mulher interesseira, isso vai ser só um romancezinho. Eles pensaram, já termina. Não sei, eu realmente não sei. Não quero saber. Se fecharam. Então não quero saber, nem precisa dizer, tá, sogrinha? Que ela nem quer saber, ela tá bem assim. O que o seu parceiro achava disso, dessa exclusão? Era muito difícil. Pra ele também. Muito difícil. Mas também ele não se impôs. Ele era. Já vimos essa história aqui. Eu falava pra ele que ele era cheira de mãe, sabe? Porque ele fazia tudo que a mãe dele queria. Pra ele era muito difícil ter que escolher um lado. E eu nunca pedi pra escolher um lado. Eu pedi só pra ele se impor e dizer: é a minha mulher, a mulher que eu escolhi pro resto da minha vida. E pronto. Não se metam. Como é que você se sentia, Gabi? Muito mal. Nossa, muito mal. E toda vez que tinha briga, ele me obrigava a ir lá falar com ela. Falei, mas ela tem que vir. E como eu tinha autoestima muito baixa, eu ia. E como eu tinha medo de perder ele, porque eu amava mesmo com todas essas coisas, eu ia. Eu pedia desculpa, ela me esculhambava, eu falava embora. Eu sofri demais, assim. Gabi, quando você fala que tinha uma autoestima muito baixa, eu acho que isso me surpreende muito, porque não parece. Não, agora não mais. Alguma coisa nesse caminho, seja da imigração ou do relacionamento, algo que afetou a sua autoestima nesse processo, nessa jornada? Eu acho que talvez quando a gente vem pra cá, a gente fica meio que em busca de uma nova identidade, né? A gente meio que se perde um pouco. E eu parei de ser, que o meu nome de solteira é Esmeja, a dona Esmeja, como todo mundo me chamava lá no Brasil, para ser, sei lá, uma mulher do Jeffrey. A mulher de alguém. Sabe? Então, assim, ninguém me conhecia. Enquanto lá no meu trabalho, no Brasil, eu tinha maior respeito, as pessoas me respeitavam. Até hoje eu tenho um contato com ex-chefes minhas, né? Sim. Vamos voltar para a parte onde você disse que ele começou a dar sinais de que começou a ser uma pessoa tóxica com você, devido ao estresse que ele tinha no trabalho. Quais foram os primeiros sinais, assim, que você percebeu, opa, isso aí não tá legal, esse relacionamento talvez não tá mais me fazendo tão bem? Eu acho que a irritabilidade dele... Mas o que ele fazia? Sabe uma bomba? Você tá andando num campo minado, você nunca sabe quando você vai pisar numa bomba? Era justamente isso. Que horror. Uma resposta diferente ou uma ação diferente e ele explodia. Então, eu não sei exatamente em que momento, porque eu até me assustava quando. Por exemplo, uma vez, eu passei a camisa dele... Ele falou, poxa, eu tenho uma reunião, tá meio amassadinho aqui. E eu falei assim, então, se você já reclama várias vezes que eu não passo tão bem, então passa você. Aí ele explodiu. Eu não falei de agressiva, né? Lógico que não. Mas é a realidade. Se tu não tá feliz com o meu trabalho, vai lá e faz tu mesmo. Mas nesse explodir então, era só grito? Só grito. Não, nunca. Não, meu filho. Senão eu tava presa e o bichinho enterrado, né? Uma vez você contou nos episódios onde você fala sobre o seu relacionamento tóxico que às vezes você tinha medo até de dormir do lado dele? Sim. Tá lá no Insta, né? Quando o Jeff bebia, então, como ele não sabia lidar com o estresse, ele bebia as emoções dele. Então, ele bebia inconscientemente com a ideia de ser como fala em português, um verdoving, um alívio, um aliviante, eu sei o que você quer dizer, um anestésico. Um anestésico, né? Eu vou beber, eu não sinto nada, os problemas estão lá fora, o estresse está lá fora e eu tô
Mas tudo isso inconscientemente. Claro. A pessoa não faz isso consciente. Que nem as mulheres que comem as emoções. Não é consciente. Ela quer tentar diminuir essa emoção desagradável comendo. Com prazer, Com prazer imediato. Sim. E era o dele com a bebida. E o vinho tinto para ele era killing. Era horrível. Então, ele falava coisas ruins, né? Do tipo, ai, olha, se continuar assim, vou catar outra mulher. Aí, ó, meu amor, tu não vai... Nossa, ele falava isso. Ele não sabia de nada depois. Ah, ele falava bêbado. Bêbado, pelo amor de Deus. Jesus. Então, assim, era horrível. O vinho tinto, né? Com a cerveja, ele ficava lindo, maravilhoso. Tanto que depois, vai chegar lá ainda, eles descobriram, né, na terapia, tudo que ele fez, que realmente o Bols Duner, o problema mesmo, era o vinho tinto, não a cerveja. Então, isso. Mas aí eu tinha medo porque eu não sabia do que ele ia fazer, uma pessoa bêbada do lado. Então, eu quase não bebia, porque eu queria ter controle da situação, controle de tudo. Repito, não era toda vez, claro. Tá? Era às vezes. E muitas vezes eu ia dormir no quarto da Bruna ou no quarto do Tess, porque, sei lá, né? Não sabia quando aquela bomba ia explodir, mesmo, né? No dia seguinte, quando eu falava, olha, isso, ele aconteceu, ele chorava, ele ficava super arrependido, porque ele não lembrava. Era uma coisa emocional mesmo, então, né? Várias vezes eu filmei, eu fiz foto dele, assim, e eu mostrava pra ele, não quero, morrendo de vergonha. Nossa. Então, eu falei, dormi no quarto da Bruna, ele pedia desculpa, ele me abraçava, ele, eu preciso de ajuda. Eu falei, mas eu não... Né? Então ele reconheceu que precisava de ajuda. Às vezes sim, mas ele não buscava ajuda. Entendi. E aí eu queria entrar nessa parte. Quais foram os recursos que você começou a estudar neurolinguística? E como é que vocês começaram a trabalhar nessa situação? Porque assim, muitas vezes a gente começa a reconhecer traços tóxicos e às vezes não. Tem gente que não vê, vai se iludindo, vai aceitando. Mas você realmente percebeu... Também porque você estava estudando neurolinguística. Então, me conta um pouco sobre essa parte de recursos. Ele começou a fazer terapia ou você começou a estudar primeiro? Até porque não é normal, né? Não. Alguém te tratar assim. Não. Alguém, uma vez ou outra, tem um estresse, uma irritabilidade. Sim, ok, né? Mas não sempre assim. Ou até reagir com as crianças. Isso não é normal. Não. Tá? E dos amigos que bebiam, ele era o único que tinha essas reações absurdas. Então... eu comecei estudando neurolinguística, eu falei assim, eu preciso identificar o gatilho. Qual é o gatilho que está fazendo ele ter esse estresse absurdo, não conseguir lidar com as emoções e daí beber ou gritar, xingar. E o gatilho era o trabalho dele. Sim, mas e aí, vai deixar de trabalhar? Além do trabalho dele, era o sócio dele. Ah, sim. Então, eles tinham muito estresse um com o outro. Então, nós chegamos, acho que uns 5 anos atrás, a conversar com... Tem uma empresa, uns investidores, que buscam quem comprar a sua empresa. Porque a empresa dele era muito grande. Sim. E aí, tentou, ele desistiu dele. Não, é como se fosse meu filho. Porque o nome da empresa dele é o nome dele, né? Sim. E tu conhece, que tu trabalhou com a gente lá. Sim. Então, isso. Quando nós identificamos, e ele realmente começou a perceber e tá muito pesado as minhas reações. Por que ele conseguiu identificar? Porque toda vez com calma, no dia seguinte eu sentava e conversava com ele. Eu explicava como ele estava antes, depois, ou se alguém viu, falou alguma coisa, e foi entrando aos pouquinhos. Então, ao invés de eu ficar brigando com ele, tem que parar de beber, não adianta, porque parece que eles vão fazer mais ainda. Sim. Eu estava tentando identificar e mostrar para ele o gatilho, porque a gente tem que pegar o gatilho ali, que faz ele beber. Sim. E daí, quando foi 3 anos atrás, em fevereiro, em janeiro, eu já estava falando com uma advogada para me separar, porque eu falei, já não dá mais. Nossa. Chegou a esse ponto, Gabi? Chegou nesse ponto. E repito, né? A gente tinha momentos maravilhosos. Nas férias, era incrível. A gente nunca brigou em férias. Nunca. Né? Então, em fevereiro de 3 anos atrás, agora nem lembro quando foi, ele vendeu a empresa para o sócio. Ele falou, um dos dois precisa sair. Porque no ano anterior ele já tinha ido várias vezes ao médico, dor no peito, dor aqui, dor ali. Ele também começou a perceber, peraí, meu corpo está dando sinais. E é o que eu sempre falo, né? Quando nós não tratamos as nossas emoções, o corpo físico começa a dar sinais. O corpo, ele vai te parar, ele vai te mostrar um sinal. E foi o que aconteceu com ele. E daí ele vendeu a empresa
E quando ele vendeu a empresa, imagina, tu tá dirigindo a 360 por hora, daqui a pouco tu para. Essa diferença foi muito grande para ele também. Mas eu estava ali, ajudando, apoiando. Aí a primeira decisão dele é que ele queria parar de fumar. Eu falei, então tá, com neurolinguística a gente conseguiu isso. A gente foi um por um, né? Sim, sim. A gente ainda teve uma briga mais pesadinha em junho daquele ano, mas não tão. Eu já comecei a perceber, peraí. A gente briga, mas daqui uma hora tá ok. Porque às vezes quando ele brigava como nós brigávamos, ficava 3 dias, 4 dias sem falar comigo. E eu lá, né, em casa. E daí ele começou a fazer terapia. Ele procurou ajuda para trabalhar as emoções dele em relação à bebida. Sim. Então ele fez terapia muitos meses, nem lembro quanto, com 2 psicólogas diferentes. Fora isso, a terapia ali, eu fui trabalhando com ele dentro de casa. Trabalhei com ele o diário das emoções, trabalhei com ele a ressignificação, algumas coisas, ainda, por exemplo, quando ele bebia muito, ele sempre lembrava do pai dele. Então, ainda a perda do pai dele era ainda muito dolorido. Então, trabalhei isso com ele também, algumas técnicas, ferramentas de neurolinguística. Vamos sentar. Santo de casa não faz milagre, mas eu queria usar o que eu tinha para poder ajudá-lo e salvar o meu casamento. Porque eu sabia que ele não era aquele homem que estava mostrando aqui. Eu quero o homem lá do Brasil de volta, né? E aí eu trabalhei essa ressignificação da morte do pai dele, o que significava isso para ele. Então ele foi colocando, sabe, um quebra-cabeça, encaixando, até porque demorou muito, ele começou só no ano seguinte a terapia. Tinha fila de espera, como tudo aqui, né? Então, nesse primeiro ano, foi muito a neurolinguística, as minhas ferramentas, que foi ajudando ele. A gente começou a fazer meditação juntos. Olha. Então, muita coisa eu falei, eu vou fazer junto contigo. Nesse mesmo ano, em julho, eu acho, agosto, não, depois das férias, agosto, ele falou, vou ficar até o final do ano sem beber. Eu falei, eu fico contigo, então. Então ele ficou. Que legal. Às vezes dava uma vontadinha. Como ele não se considerava um alcoólatra. Uhum. Ele só tinha que evitar a bebida. Não é uma pessoa que bebia todo dia, porque ele só bebia final de semana. Então, eu também fiz esse desafio com ele, né? De ficar esses meses todos sem beber. E ajudou bastante. Então, graças a Deus, assim, eu percebi que o gatilho era o trabalho dele, era o estresse, ele não conseguia lidar com as emoções dele. E muita coisa melhorou. E nesse meio tempo, e é isso que eu quero dizer para todas as mulheres, sigam os seus sonhos, sabe? Porque vivendo um relacionamento tóxico, 2 crianças, eu estudei nutrição aqui, eu estudei neurolinguística aqui, me formei e agora em julho, né, faz 7 anos que eu trabalho com isso. Então, assim, é super possível, tá? Porque eu queria ter cada vez mais a minha independência, porque se a hora que não desse certo, se realmente tivéssemos que nos separar, não precisava depender tanto dele. Eu queria ter o meu, pelo menos para mim, para os meus filhos. Gente, a Gabi, ela não só tem uma inteligência emocional, assim, foda, se é que vocês me permitem dizer, mas ela é profissional da área. E, assim, eu vou deixar o QR Code aqui para vocês na tela, inclusive as redes sociais da Gabi também, para vocês acompanharem enquanto a gente conversa. Mas dá uma olhadinha, porque eu acho que o trabalho da Gabi ele pode fazer uma diferença. Eu vou até falar de um testemunho meu aqui, não estava nem combinado de falar. Ah, que legal. Mas, assim, eu conheço a Gabi já há muitos anos, ela já esteve aqui no canal já de várias formas, e eu vivo numa luta incansável, incessável, de tentar perder peso. E de todas as coisas que eu já fiz, o PNL que eu fiz com ela foi a época que mais me ajudou. Acho que eu perdi 7 quilos naquela época. Hoje nem é mais a área dela, tá? Desculpa estar entrando nessa parte do passado, mas acho que a questão... Eu não sabia o que era PNL, eu fui pesquisar depois que eu te conhecia, não tinha a mínima ideia do que era. E essa questão de identificar os gatilhos, ver o que faz você... O que foi que fez você pegar aquele chocolate? Por que você começou a comer? Aquelas coisas que ela foi me ensinando naquela época que a gente fez a mentoria. Nossa, então acho que foi em 2018, 2019. Nossa Senhora! Então, vocês me perdoam que eu engordei de novo. Mas, assim... não só nessa área do emagrecer, ela hoje está na parte de recrutamento, ajuda as mulheres a encontrar uma vocação, não é isso, Gabi? Fala um pouquinho sobre essa parte do seu trabalho que ajuda tantas mulheres. Eu sou mentora de mulheres, eu trabalho tanto o desenvolvimento pessoal delas e carreira. Eu não posso trabalhar a sua vida profissional sem cuidar da sua vida pessoal, tá? Eu tenho uma mentoria que se chama Mentoria Seja. Então, antes de você ter o que você quer ter, quem que você precisa ser?
Eu estou preparada para o mercado de trabalho? Eu sou a profissional que o mercado de trabalho está buscando? Sim, não. E se não, quais habilidades eu preciso desenvolver? Daí que entra o meu trabalho, de te ajudar a identificar toda essa parte pessoal, quais habilidades você precisa desenvolver, regular as emoções, melhorar a comunicação. E daí, paralelamente, trabalha a parte do profissional. Análise de LinkedIn, a gente monta um LinkedIn atrativo para os recrutadores. Então, como eu já trabalhei, nesses últimos 3 anos, eu também estava trabalhando como recrutadora aqui, eu conheço bastante o mercado de trabalho, eu sei o que os recrutadores estão buscando, então faço o LinkedIn, ajuda a montar uma carta de motivação, o currículo. Se tiver alguma entrevista, preparo para a entrevista também. Então, eu não posso garantir que a pessoa vai conseguir emprego, claro, depende de mim. Sim, mas você dá todas as ferramentas que a pessoa precisa para alcançar. Isso. E esse tipo de trabalho ele é voltado para uma pessoa que já tem uma carreira ou para uma pessoa que está totalmente perdida e chegou na Holanda assim... O que eu faço, meu Deus? Geralmente, as minhas clientes são mulheres expatriadas, então não tenho clientes só brasileiros, eu tenho do mundo inteiro, até profissionais que ainda não estão aqui, mas que vão se mudar, sei lá, daqui a 6 meses, já começa a mentoria comigo. Daí é quem vai querer se colocar no mercado de trabalho aqui. Tem as mulheres, porque eu só trabalho com mulheres, tá? Tem as mulheres que já estão trabalhando e querem fazer uma transição de carreira, mas não sabem por onde começar. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que mais que eu quero fazer, ou talvez quer empreender. Ela também serve. Ah, legal. A mentoria ela não é algo fixo, já planejado. Eu vejo personalizado. Personalizado. Eu vejo na hora qual técnica, qual ferramenta eu vou aplicar com a pessoa que está ali comigo. A necessidade dela. Aí, fora isso, também trabalho para um projeto de Eindhoven, que eles me chamam para, como chama? Palestras sobre inteligência emocional. Uau. E workshops sobre inteligência emocional. Já fiz aqui na Holanda também palestra para empreendedores em português sobre inteligência emocional, porque precisa ter para empreender também, né? Então, eu também faço isso. Gente, todas as redes sociais da Gabi estão aqui na tela. Tem o QR Code para vocês conhecerem o trabalho dela mais a fundo para quem tiver interesse. Agora, Gabi, aí você passou a trabalhar como recrutadora, sair de casa e o Jeffrey ficou com as crianças. Sim. Conta um pouquinho dessa fase. Maravilhoso. Aí, nesse tempo, a Bruna foi fazer universidade, né? Já tá grandinha. E ele ficou em casa, tá em casa até hoje, tranquilo. Olha aí, gente. Cuida da casa, faz compras, cozinha todos os dias. Me ajuda, né? Se precisa limpar alguma coisa. Eu limpo, mas ele me ajuda quando precisa. Sim, mas homem, gente, tem que limpar a casa, tem que ajudar também, ué. Não tem 2 braços, 2 mãos? Na verdade, um tem que ajudar o outro, né? Eu acho que um casamento é um time. Né? Meu marido não me ajuda, não. Então, vamos sentar. Eu tenho até uma técnica maravilhosa que chama... ensina pra gente, Gabi. Como conversar com o marido pra fazer ele fazer ali o que... Pra fazer ele fazer o que... Não, peraí, deixa eu pegar uma caneta. Dá um spoiler aí pra gente dessa técnica. Então, os homens, eles são muito... Trastes. Não, brincadeira. Não fui eu que falei, pelo amor de Deus. Não, tô brincando. Tutupom. Não, eles precisam... O nosso cérebro réptil, ele quer sempre ganhar alguma coisa, né? Então, o cérebro do homem não é diferente do nosso. Então, ao invés de eu falar assim, limpa a casa para mim, ou passa aspirador para mim, o que eu tô ganhando com isso? Inconscientemente, ele pensa, não ganha nada com isso. Você tá sendo a mulher chata mandona. A mulher chata mandona. Então, eu uso uma técnica que também uso nas minhas mentorias para melhorar a comunicação, tanto em casa, com amigos, social, que é você falar como você se sente com aquela situação. Tipo, imagina que a situação tu não me ajuda em casa. Eu me sinto muito triste de você não me ajudar em casa. Como você se sente, o que você quer. Não eu gostaria, não, eu quero que a partir de hoje nós façamos uma lista e vamos dividir tarefas. Depois você fala para ele o benefício. Porque daí quando ele pensar e falar, não, vem o benefício. Se você fizer isso, se nós fizermos isso juntos, teremos mais tempo para se curtir, para se amar, menos briga, menos estresse, menos essa luta diária, menos atrito. E daí você fala de uma forma subtil. Claro. Com esses 3 passos. E daí, lógico, se não adiantar, aí você vai repetir
o segundo passo do que você quer e de como você se sente e insistir nos benefícios, porque ele precisa ver o que ele ganha com isso. E a gente consegue pegar eles com jeitinho quando falar que a gente tem mais tempo. Gabi, o que a gente deixa de lição para quem está assistindo a gente? Mulheres imigrantes que estão chegando aqui, tanto com confusão carreira, quanto envolvidas num relacionamento que é aparentemente tóxico, porque no seu caso, você fala, eu tenho um relacionamento tóxico, eu tive um relacionamento tóxico, mas na verdade é que porque você identificou um problema que deixou ele tóxico. Ele não é um cara tóxico. Eu conheci o Jeffrey também, que eu já fiz vídeos para a empresa dele e tal. Então, que lição você deixa para essas mulheres que estão assistindo aqui agora? Nem toda mulher consegue identificar que está num relacionamento tóxico. É tóxico tudo aquilo que não é com respeito, com amor, com carinho, né? É tóxico também um cara que não faz absolutamente nada em casa. Isso também é tóxico. Claro. Não é só o cara gritar, xingar, bater. Não. É tudo o que te sobrecarrega. Que mexe com a sua autoestima. Com a sua autoestima, que te prende em casa, que te deixa triste. Sabe? Ele, de vez em quando, soltar uma piadinha para te diminuir. Isso também é tóxico. Tem relacionamentos que são muito tóxicos e relacionamentos que são menos tóxicos. Mas não deixa de ser tóxico, né? Então, se você consegue identificar ou se elas vivem alguma dessas situações dentro de um relacionamento, anteninhas ligadas para prestar mais atenção, porque às vezes as mulheres estão com a autoestima tão baixa que elas aceitam tudo. E eu vejo de muitas mulheres, porque antigamente, por trás das câmeras, eu ajudava mulheres em situações, em abrigos, que estavam em abrigos, fugindo de marido, em abrigos na Holanda, que o governo tem, né, para essas mulheres, é totalmente anônimo, ninguém sabe onde elas estão, para depois relocar elas para alguma outra cidade ou até ir embora. Não sabe de onde vem essa coisa tóxica, esse relacionamento tóxico. E muitas delas são dependentes financeiramente e emocionalmente. E você se torna dependente emocionalmente quando a autoestima está baixa. E financeiramente, porque talvez ele quer te regular, cuidar do que você... te manipular. Então, eu quero que elas prestem atenção no relacionamento. Nos sinais. Uns sinais, vai anotando, faz um diáriozinho, tudo. Eu acho que eu tenho... Vai anotando, porque talvez não é, né? E se for, o mais rápido possível, pedir ajuda, né? Pode ser você... para aprender, que nem eu fiz, a lidar com a situação. Porque que nem o Jeffrey não é uma pessoa tóxica. Sim. Porque hoje nós temos um relacionamento maravilhoso. A gente quase nem briga mais. Foi uma fase. Então, talvez o companheiro delas também não é uma fase, mas talvez ele é também. E se ele for, só meio que atrasa mais ainda a vida delas. Porque elas ficam dependentes financeiramente, emocionalmente, não conseguem sair dessa situação. E... o mundo lá fora da nossa zona de conforto, é maravilhoso. Para eu chegar e dizer, Jeff, tu veio dentro da tua empresa, agora tu fica e eu vou sair, eu já estava muito fortalecida. Para chegar e falar isso. Não tem escolha, eu estou saindo, eu vou trabalhar fora. Só onde eu cheguei agora, de eu ser totalmente independente financeiramente. Se hoje eu me separar dele, eu vivo bem, sozinha, comigo, com os meus filhos. Eu fui construindo desde a época da picanha, lá de trás, juntando e tudo. E lógico, nós temos negócios juntos da família, tá? Que agora eu comecei a cuidar mais. Mais trabalho ainda, mas foi uma conquista juntos. Então, eu acho importante que elas, além de ter junto com o marido, mas que elas consigam fazer algo por si também. Isso, ter uma vida individual, apesar do relacionamento. Importante você ter dito isso, porque o que você hoje está colhendo tem tudo a ver com o início. E é o que eu sempre digo nos meus vídeos, assim, gente, você chegou, a Holanda é linda, é frio, é nananã, estropowaffle, vai aprender a língua. Isso. Vai tirar sua carteira de habilitação. Mas eu já tenho bicicleta. E se mais pra frente tiver uma oportunidade de trabalho com você de carro? Cara, agarre
agarre a oportunidade que aparecer na sua frente. Procure um círculo social onde você ganhe com isso. Não fique só em rodinha de fofoca, não. A gente gosta de tomar uma, de se divertir, mas vai atrás de fazer um network, um círculo social que te funciona. Vai atrás de conhecer profissionais como a Gabi, que está sempre postando insights que faz a gente pensar. A gente gosta de assistir uma dancinha, um cara bonito no Instagram, mas a gente gosta também de seguir pessoas que dão insights interessantes que fazem a gente pensar, opa, será que tem alguma coisa de errado com o meu relacionamento? Será que tem algo que eu podia fazer mais por mim para melhorar a minha carreira? E a Gabi dá esse tipo de insight nas redes dela. Então, assim, procure ter a sua vida individual além do relacionamento, porque isso mais pra frente, se um dia, que Deus me livre, acontecer algo desse tipo na vida de você, na sua vida, você vai saber como lidar. E maravilhoso ponto que você falou né, da vida social lá fora. A minha vida hoje, aliás, desde que eu cheguei, é 98% com holandeses. São pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. Nossa, você é a primeira pessoa que diz isso aqui, sabia? Que bom. Mas é porque eu vivo com eles. Eu vejo muita gente falando mal de holandês, mas não convive com eles. Sabe, vai assim, no trabalho, ou aqui, ou ali. E eu acho que é muito, Bruna, que eu vejo assim, às vezes. Claro, né? cada um. É legal você trazer isso. Tá? É ação e reação. Tem muita gente que tá muito dura. Não quero aprender a língua. Não gosto. Não tá nem feliz aqui. Então, tudo que tá em volta é negativo. O holandês é ruim. Foi maltratada por 1, 2, 3 holandeses. Pensa que todos são. Não é assim. Não, isso é óbvio que não é. Como a gente não pode dizer que todo brasileiro gosta de samba. Tá errado, né? Então, assim, mesmo a minha sogra, que lá no passado me tratou mal, tá tudo certo. O problema tá nela, não tá em mim. Então, eu perdoei para eu ter paz no meu coração. Pois é, mas você tem inteligência emocional para isso. A gente quer dar de cacete neles. Mas é por isso que as pessoas precisam desenvolver inteligência emocional. Sim. E a partir do momento que você entende que o problema tá mais naquela pessoa que fala ou te trata assim, são as frustrações dela, e ela joga em ti, que nem a frustração dos meus sogros era deles. Eu não fiz nada de errado, tanto que até hoje eu não sei o que aconteceu. Quando a gente consegue desenvolver isso e a nossa percepção, a gente vai ver uma vida muito mais leve, muito mais equilibrada. Eu vejo muita gente falando mal de holandês, ou Instagrams que fazem vídeos zoando isso e aquilo. Eu faço. Às vezes. Tudo bem. Tá tudo certo. Porque são experiências próprias. É legal você trazer isso. Eu gostei. Eu adorei que você trouxe. Você foi a primeira pessoa que falou positivo de relação social com holandeses, porque normalmente o que me trazem é também parte do que eu vivo. Eu não tenho uma relação ruim com os holandeses, mas eu me queixo muito deles não abrirem o círculo social. Eu fui trabalhar fora, aluguei um lugar no coworking, queria aumentar o network no meu trabalho. Enfim, todo mundo já conhece a minha história nesse sentido. E a minha autoestima começou a pesar aí. Já não foi no meu relacionamento com o Danny, mas foi na minha relação de trabalho. Eu investi forte em criar um branding novo, saí de casa para fazer minha empresa em outro lugar e simplesmente não abriam as portas. Faziam o briefing comigo, gostaram da ideia e uma semana depois tá com um videomaker lá, fazendo tudo que eu passei para eles com outro holandês. Então, assim, por algum motivo essa porta não se abria para mim. E eu tenho certeza que não era só a língua. Então, assim, cada um tem uma experiência. É exatamente o que você disse. A gente não pode generalizar. Todos os holandeses se fecham. Todos... Não. E é legal você trazer esse seu lado. Porque você consegue ter uma relação social boa com eles. Bom para vocês verem aí também que não são todos os holandeses que se fecham. Quem sabe só lá em Eindhoven, né? Que eles são mais livres. Pega essa. Mas eu acho que parte muito da pessoa também, sabe? E você pode ter uma moça lá em Eindhoven, a Vanessa, ela tem 1 aninho só que ela mora aqui, ela já conseguiu um emprego, ela fez amizades na academia com holandeses. Sabe, de holandês ir lá e dar presentinho pra ela e tudo. Então, assim, depende também muito de nós. Às vezes a pessoa, eu tô com as minhas emoções feridas, com estresse, com frustrações minhas, e daí eu acho que todo mundo à minha volta me trata bem, ou me trata mal, ou não gosta de mim, sabe? Então, eu acho assim, e por experiência própria, porque também tive uma amiga holandesa, que a gente se dava bem, depois ela meio borderline. Eu desisti, eu falei, não quero achar, mas eu não levei pro pessoal, porque eu sou brasileira. Não, o problema, ela é uma pessoa doente, todo mundo fala. Então, assim, sabe, das pessoas que moram aqui, se abrirem e não ficar falando mal, porque quem tá aqui, trabalha aqui,
A Holanda permite que você fique aqui, você ganha dinheiro aqui. Talvez holandeses compram o seu produto na sua loja, ou vão fazer uma massagem no seu salão, whatever. Ou você está trabalhando num supermercado, num restaurante, numa loja, não interessa. Eles estão pagando o teu salário. Sabe, é um país que abriu os braços para te receber. Eu acho feio, né? Sim, sinceramente, quem faz... Eu concordo em grande parte, mas numa grande parte eu também acho que nem sempre depende só da gente. Não, tem pessoas que têm a mente fechada. Sim. Então, são as duas partes, né? Sim. Tem pessoa que não vai abrir as portas para você só porque você é brasileiro, ou talvez porque você tem uma dificuldade com a língua. E essas fechadas de porta é que vão mexendo com a nossa autoestima, e aí a gente acaba fechando. Ai, não gosto de holandês. É uma coisa que vai se construindo. Eu não acredito que as pessoas já chegam na Holanda achando que o povo holandês é assim, assim, assado. É uma coisa que vai se construindo gradativamente. Mas eu concordo plenamente com você que a gente precisa aprender a língua, abrir o nosso círculo e se abrir, porque as pessoas não são iguais. Não é a nacionalidade. Tem gente boa e ruim em todo lugar do mundo. Então, assim, mesmo 14 anos aqui, lógico, eu já me adaptei demais, com muita coisa até. O Jeff às vezes fala, nossa, às vezes parece mais holandês que o brasileiro, questão de adaptação mesmo. Amo os holandeses, me tratam muito bem, todos os meus amigos são, madrinha de casamento. Então, assim, gosto de brasileiro, porque uma vez alguém fala, não gosto de andar de brasileiro. Não é, mas foi o que aconteceu comigo nos 14 anos. Agora, se alguém quiser, Gabi, vou te comer para um churrasco, uma coisa... Eu vou, pode chamar. Mas, assim, eu não tenho, sabe, não tenho essa coisa assim. Então, eu acho que é importante, ao invés de ficar só em rodinha de brasileiro, fofocando, comendo bolo, pão de queijo, e tomando café e falando mal da Holanda, de qualquer outra coisa, faz como eu. Levanta, como eu falo todo dia no meu Instagram, e vai fazer o que tem que ser feito. Ninguém vai fazer por você. Você não vai ganhar nada nessa rodinha. Nada. A Holanda tá aberta, tem emprego para todo mundo, tem várias coisas que dá para fazer aqui. Você consegue até se desenvolver muito mais profissionalmente aqui do que no Brasil, que se tu não tiver o diploma é bem mais difícil, né? Só que tem que levantar e fazer alguma coisa. E não ficar no teu grupinho ali, porque o grupinho não vai te levar a nada. E aí, lógico, você não vai adaptar, você vai achar que holandês é fechado. Eles são fechados, é questão de cultura mesmo. E, por um lado, eu acho que eu prefiro um lado, algo que fosse no meio, entre o holandês e o brasileiro. O brasileiro é muito de tapinha nas costas, conversou contigo agora 1, 2 horas, já te chama pra tua casa, fala 2, 3 vezes contigo, fala mal de ti quando tu não tá, vira as costas. Então, o brasileiro é muito de tapinha nas costas. O holandês não é. Já aconteceu de eu estar em roda de holandês, elas combinarem coisa entre elas e eu não ser convidada. E tá tudo certo. Não é pessoal. Elas são amigas desde a infância. Entendeu? Eu também não queria, elas estavam combinando de ir pra sauna, eu também nem queria ir pra sauna com elas. Mas assim, já tô acostumada. Sabe, não é sempre pessoal, porque eu sou brasileira. Não, claro. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, eu tenho certeza que todo mundo gosta de mim, ninguém pensa, assim, os meus amigos... Muitas vezes até ser brasileiro abre portas, né? Eu acho que eles não pensam, a Gabriela é brasileira, eu gosto, holandês eu não gosto. Não, é cultura deles ser mais fechado, ser um pouco mais reservados. Mas se a gente tiver paciência, conseguir ir chegando aos pouquinhos. E o holandês não gosta de gente muito espalhafatosa, não gosta de muita fofoca. Eu estou dizendo dos meus amigos, que é o que eu conheço. Talvez outras pessoas vão dizer, né? Dos meus amigos, nunca teve estresse, nunca teve briga, a gente está sempre juntos. E é muito legal. Sabe? Então, assim, só se abrir um pouquinho mais para ser mais feliz. Gabi, adorei nossa conversa. Nossa, a gente pode ficar horas aqui, porque eu tenho muito a aprender com você, viu? De verdade. Obrigada por você ter vindo. Mas antes de você ir embora, eu quero que você conte um pouco mais sobre a sua mentoria. É uma vez? É um pacote? Fala mais detalhes, porque eu acho que quem se interessou quer saber. Sim. Então, vende seu peixe aí agora. Todo seu. A mentoria Seja são 6 encontros, né? Eu faço geralmente os primeiros semanais e depois quinzenal, porque daí elas ficam mais tempo comigo. Tem que ser pessoalmente? Pode ser online? Pode ser pessoalmente, pode ser online, porque eu tenho cliente na Espanha, Portugal, qualquer lugar. Legal. O que acontece muitas vezes, eu posso dizer que a maioria das minhas clientes, é que mesmo depois de 6 sessões, elas querem continuar. Então, elas me pagam mensal, a gente se vê 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Tipo, eu tenho clientes que estão comigo 1 ano e meio, 2 já. Nossa. Porque daí a gente começa a trabalhar outras questões. Gabi, é igual terapia? Se parece, mas não é. Sim. Traz todas as questões pessoais, a gente conversa, tudo. Mas eu sempre tenho uma prática, uma ferramenta, alguma técnica
para você colocar em prática e lidar com aquilo que está te incomodando, né? Geralmente na terapia você conversa, né? Recebe algum feedback ali na hora, mas comigo você vai colocar tudo em prática, por exemplo, com emoções, ou quer melhorar o relacionamento, melhorar a comunicação com amigos, ou tudo, baixa autoestima, tudo isso. E mesmo depois que continue, também para o profissional, elas querem continuar conversando, se preparando para uma entrevista. Ah, você também ajuda com isso? Também. Legal. Então, assim, a maioria delas fica mesmo por mais tempo. Sim. Então, é isso. É isso. Pega essa. Gabi, adorei ter você aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada. Vou deixar o QR Code da Gabi aí na tela. Você já viram algumas vezes passando. As redes sociais da Gabi para vocês irem lá conhecer. Não só por causa do trabalho dela, mas ela também é influencer. Ela divide as viagens dela, ela divide o dia a dia. O tal do tóxico tem até o nome de Fifi. Porque ele é um fofoqueiro, né? Demais! A Bill dando a vida dos outros como de nossa terra. Gente, teve presente, a produção veio entregar a bolsa. Pega essa. Olha! Então, todo mundo me conhece no Insta, que eu tô sempre tomando chá. Sim. E eu falo sempre uma frase todos os dias de manhã: levanta, sacode a poeira e vai fazer o que tem que ser feito. Tem seguidoras que falam: Gabi, quando eu acordo, eu tô com preguiça, eu lembro da tua frase, me inspira. Então eu tenho a minha caneca de chá. Ai, que linda! Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mais de perto. Ai, adorei, gente! E aqui, pra você levar suas coisinhas, é uma bolsa também personalizada. Caneca. Nossa, olha que chique! Adorei! Já vou levar pro Brasil, vou levar pra praia. Pega essa. Todas as minhas clientes, quando elas fecham a mentoria comigo, elas ganham esses 2 presentinhos. Levanta, sacode a poeira e vai fazer o que tem que ser feito. Perfeito, Gabi Louda Vikes. Adorei, adorei, adorei. E muitas vezes sobre isso, né? A gente acorda sem vontade nenhuma, às vezes nem de ir pra academia, ou até de ir trabalhar, de levar o menino na escola. Cara, conta até 3 e vai, né? Respira e vai. Adorei, Gabi. Obrigada pelo presente, pela presença e pela sua história. Com certeza vai inspirar muita gente. Obrigada pelo espaço, poder contar um pouquinho da minha história. É sempre muito bom estar contigo. Muito obrigada. Daqui a 10 anos, da sua carreira, tudo, você volte aqui para contar mais histórias boas de transformação e de positividade pra gente. Muito obrigada, amém. Adorei. Gente, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like do amor, se inscreve no canal e não deixa de visitar a playlist Pega Essa, que tem muita história pra gente se encantar, aprender e se inspirar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!